Amados irmãos, a paz do Senhor, sou o professor Márcio Tarcísio, da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte, e hoje estamos aqui com os irmãos da ETAD, vocês que são alunos dessa escola teológica, para trabalharmos juntos o livro Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Esse manual, que possui a autoria do pastor George Wood e o subsídio teológico do pastor Gunnar Berg. Tenho certeza que será um período de aprendizado maravilhoso, que muito cresceremos em graça e em conhecimento. Que Deus os abençoe, estaremos juntos com a graça de Deus. Queridos irmãos, neste primeiro encontro nós estudaremos a lição 1 do manual, que tem por título Entendendo o Livro dos Atos dos Apóstolos. Para tanto, eu convido os irmãos a tomarem suas Bíblias, a abrirem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e lermos do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim o texto bíblico: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando eles, determinou-lhe que não se apartasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor meu Deus, Pai amado, suplicamos a tua bênção, a ação do teu Espírito sobre todos nós nesta aula. Assim, ó Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a lição 1 desse texto, uma lição muito rica, creio que os irmãos já tiveram a oportunidade de, durante a semana, ler o texto, se preparar. Isso é importante para uma melhor compreensão do conteúdo. O texto 1, entendendo o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é composto, a lição 1, composta por 7 textos. E nesta aula nós iremos de forma objetiva discorrer sobre cada um desses pontos e cremos que assim, até o término dessa aula, teremos uma melhor compreensão do livro de Atos. O texto 1 diz, abordando Atos. De início, esse texto vai falar sobre o título de Atos dos Apóstolos. E segundo o autor, quando Lucas escreveu este material, este livro, por volta do ano 63 depois de Cristo, não havia ainda um título definido para ele. Contudo, por volta do ano 150, os cristãos começaram a chamá-los de os Atos dos Apóstolos. A escolha por este tema, Atos dos Apóstolos, se dá provavelmente porque lá em Atos 1 e 13 é descrito o nome dos 12 apóstolos. Nos demais capítulos do livro, os únicos apóstolos que são mencionados são Pedro, João, Tiago e Paulo, apóstolo Paulo. Os 12 primeiros capítulos concentram-se no ministério do apóstolo Pedro, enquanto que do capítulo 13 ao capítulo 28, a ênfase está na história, no ministério do apóstolo Paulo. No entanto, é importante entendermos que, mais do que qualquer um dos 12 apóstolos, o Espírito Santo, ele é o grande personagem deste livro. O autor de Atos enfatiza tanto a relação de Jesus com o Espírito Santo ao longo dos primeiros versículos, mas também nos lembra que os apóstolos não continuariam, eles não teriam condição de continuar o ministério que Cristo havia otorgado a eles sem o poder, sem a direção do Espírito Santo.
Então Jesus, sabendo disso, naquele momento de despedida com seus apóstolos, descrito no capítulo 1 de Atos, ele ordena aos discípulos que não deixassem Jerusalém, mas que ali permanecesse até que do alto fossem revestidos de poder, até que fossem batizados com o Espírito Santo. Isso nós podemos verificar em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Lucas enfatiza que o Espírito Santo é, portanto, a chave do ministério. Em Atos, Lucas se refere ao Espírito Santo por cerca de mais de 50 vezes. Por mais de 50 vezes, Lucas enfatiza a ação, o poder, o agir do Espírito Santo. Assim, diante de tanta ênfase ao Espírito Santo, considerando que ele é o Paracleto, ele é o ajudador, ele é aquele que estará com a igreja, auxiliando até aquele grande dia, muitos concordam que o título mais adequado para esta obra, para este livro que foi escrito por Lucas, não seja Atos dos Apóstolos, e sim os Atos do Espírito Santo. Sobre a autoria do livro de Atos, a imensa maioria dos estudiosos bíblicos concordam que Lucas ele é o autor de Atos. É importante nós lembrarmos que Lucas ele não era nem judeu, nem um dos apóstolos. Ele era um gentio e ele tinha como profissão a medicina, ele era médico. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 4 e versículo 14. A autoria dos Atos pode ser comprovada por ao menos 5 motivos. Quais são esses motivos? Primeiramente, o escritor de Atos, ele esteve com Paulo em suas viagens missionárias. Temos aí as referências que mostram, que comprovam esta verdade. Quem quer que tenha escrito Atos também escreveu um dos evangelhos, o primeiro tratado feito a Teófilo, conforme nós podemos verificar. Atos, capítulo 1, versículo 1 é o segundo tratado, e o primeiro tratado, que é o evangelho que leva o nome de Lucas, Lucas 1 e 3. Também deixa claro que o escritor de Atos não era um dos 12 apóstolos. A igreja primitiva aceitou pacificamente a autoria das 2 obras como sendo de Lucas, o médico amado. Então, as 2 obras são organizadas de forma semelhante. Se você observar no livro-texto, páginas 16 e 17, o autor faz um paralelo entre o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, e nós podemos perceber a similaridade na organização dos fatos, na tratativa, no nome de personagens. Então, tudo isso nos leva a crer, a entender e a aceitar que o autor do livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do terceiro evangelho, ou seja, Lucas, o médico amado. Apreciando Atos. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos, ele nos mostra uma história dos primeiros 30 anos da igreja. Os primeiros 30 anos da igreja são cobertos por Lucas em Atos dos Apóstolos. Logicamente, nós devemos considerar que nem todos os eventos que aconteceram nesses 30 primeiros anos da igreja foram, de fato, registrados, catalogados por Lucas nesse livro. No entanto, o Espírito Santo o inspirou a registrar aquilo que seria relevante e de edificação para a igreja de Cristo. Atos contém, talvez, menos de 1% de toda a história da igreja apostólica. Então, Atos ele serve como uma ponte que liga os evangelhos às epístolas paulinas. Atos também nos mostra o crescimento da igreja, e de acordo com Atos nós podemos entender que a igreja cresceu em 4 frentes, de 4 formas. A igreja primeiramente cresceu numericamente. Por que numericamente? Porque no início, ali quando o Senhor despede-se, quando ele é assunto ao céu, fica já uma igreja orando, reunida. Cerca de 120 irmãos estavam orando ali naquele dia de Pentecostes. Então, ali já existia uma igreja orando. Então, de 120, de repente, naquele dia de Atos dos Apóstolos, quase 3.000 almas foram agregadas. Logo após, ainda mais 2.000 almas. E a igreja está sempre em crescimento. Então,
de Atos 1 até Atos 28, nós vemos essa expansão. A igreja cresce numericamente, também geograficamente. Por que geograficamente? Porque inicialmente a igreja estava ali no entorno de Jerusalém, mas o Senhor disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, quando disse que eles ficassem em Jerusalém, quando orientou que ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, o Senhor disse que eles seriam revestidos de poder para uma finalidade, para ser testemunhas em Jerusalém, expandindo-se para a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, geograficamente, a partir de Atos, nós vemos esse mover do evangelho a partir de Jerusalém para outras regiões, né, até chegar ali em Roma. Sociologicamente, inicialmente a igreja era fundada por judeus, mas esse evangelho alcança os gentios também. E tudo isso, né, esses fatos, a forma como o evangelho alcançou os samaritanos, alcançou o etíope e alcançou pessoas de outras partes do mundo, está descrito justamente em Atos, inclusive nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E doutrinariamente, nós vemos o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja doutrinariamente, a partir da observação do livro de Atos, pois ali inicialmente a igreja era formada apenas por judeus, que tinham a lei como regra de fé e de conduta. No entanto, com a expansão do evangelho, com o entendimento, a claridade que o Espírito Santo deu àquele servo de Deus, foi entendido que era necessário definir os termos do cristianismo, doutrinariamente as bases do cristianismo. E essas bases do cristianismo, elas não eram basicamente, né, todas as regras ali que eram impostas aos judeus. Então foi definido o que seria lei, o que seria graça, aquilo que de fato se exigiria daqueles que não eram gentios e que aceitassem a Cristo como Salvador. Também Atos explica a igreja, o desenvolvimento da igreja e faz apologia a ela. E Atos também serve como um guia para a fé e prática. A igreja apostólica, a igreja primitiva, ela tinha algumas características que são extremamente relevantes, importantes, não só para aquele contexto histórico, mas para toda a igreja do Senhor Jesus ao longo dos séculos. E também, meus irmãos, finalizando esse primeiro momento em que estamos apreciando Atos dos Apóstolos, Atos enfatiza que o Espírito Santo é a chave para testemunhar de Jesus. Sem o auxílio do Espírito Santo, sem a força, sem a capacitação, o poder do Espírito Santo, não podemos comunicar Cristo com eficiência. O texto 3 da lição primeira deste manual de estudos vai nos permitir fazer uma análise do livro de Atos, analisando o livro de Atos. E de acordo com o autor, existem 3 formas de nós analisarmos o livro de Atos dos Apóstolos, formas corretas, né? E que nos permitem uma visão global daquilo que se trata este livro. Então, ele toma por base Atos 1 e 8, que é a fala do Senhor Jesus, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, partindo desse versículo, Atos 1 e 8, nós temos o primeiro esboço possível do livro de Atos dos Apóstolos. E o esboço desse livro, conforme Atos 1 e 8, está descrito em 3 partes. A primeira parte seria o evangelho em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, com eventos narrados do capítulo 1 até o capítulo 7. Em seguida, vem o evangelho expandindo-se a igreja em Judeia e Samaria. Vemos esta realidade, estes fatos, estes eventos
analisando os capítulos 8 ao capítulo 12. E do capítulo 13 ao 28, vemos então o evangelho, a igreja se expandindo por toda a terra. Então, de acordo com Atos 1 e 8, o livro de Atos pode ser dividido em 3 partes. Um segundo esboço possível para analisarmos o livro de Atos dos Apóstolos pode ser definido a partir dos ministérios dos apóstolos Pedro e Paulo. Todos nós sabemos, quando analisamos o livro de Atos dos Apóstolos, que Deus levantou de uma forma especial Pedro para pregar o evangelho aos judeus, aos da circuncisão. Também, de uma forma muito extraordinária, o Senhor levanta o apóstolo Paulo, salva Paulo, transforma Paulo e levanta Paulo com uma visão especial direcionada a propagar o evangelho, as boas novas de salvação a um outro público, aos gentios, aos não da circuncisão, aos incircuncisos. Assim, meus irmãos, podemos ver, analisando os ministérios de Pedro e Paulo, o quanto eles se dedicaram em propagar as boas novas de salvação a grupos distintos. Verificamos do capítulo 1 ao capítulo 12 o ministério forte de Pedro, pregando sempre aos gentios, curando um manco de nascença, a sombra de Pedro que trazia cura, que lidou com Simão e feiticeiro, trouxe Docas de volta à vida, entre outros fatos que marcaram o ministério de Pedro. Considerando o ministério de Paulo, vemos a semelhança, só que focado ali para o público gentílico. De igual forma, vemos que a partir de Atos 13 até Atos 28, Paulo ele desenvolve o seu ministério pregando aos gentios, curando também um manco de nascença. Os lenços e aventais de Paulo promoviam cura, Ele lidou com Bar Jesus, o feiticeiro, ele expulsou demônios de uma menina lá em Filipos e curou muitos na ilha de Malta. Vemos essa similaridade entre os ministérios de Pedro e Paulo, logicamente entendendo que Deus levantou cada um desses apóstolos para levar o evangelho a públicos específicos. Pedro pregando o evangelho aos judeus e Paulo pregando o evangelho aos gentios. Um terceiro e último esboço para o livro de Atos dos Apóstolos se dá a partir das 24 mensagens contidas em Atos. E conforme você pode verificar no manual de estudos, nós temos o apóstolo Pedro trazendo mensagens importantes, relevantes, Pedro, Gamaliel, Estevão, Paulo e Barnabé, Gálio, Demétrio, funcionários da cidade de Éfeso, Paulo também. Então, existem 24 mensagens importantes que estão contidas ali no livro de Atos dos Apóstolos e nos permite traçar um esboço para estudo desta importante obra. O quarto texto da primeira lição, Lucas introduz seu segundo tratado. Meus irmãos, em sua apresentação do segundo tratado a Teófilo, Lucas destaca 2 pontos importantes. Primeiramente, a promessa do revestimento de poder. O Senhor Jesus orienta aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, pois eles seriam batizados com o Espírito Santo e a partir de então, capacitados pelo Espírito Santo, eles seriam testemunhas de Cristo durante todo o império, partindo de Jerusalém. Mas o evangelho não era para ficar restrito aos judeus. Então, de Jerusalém, avançando para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Outro ponto importante são as instruções finais de Jesus aos discípulos. Justamente, ficar em Jerusalém, aguardar a promessa do Pai, para que então fossem cumpridores da missão, levar a mensagem de salvação a todos, que o evangelho não ficasse restrito somente ao entorno de Jerusalém, que o evangelho não fosse uma exclusividade dos judeus, mas que a obra de Cristo alcançasse todos os povos, levando salvação, transformação e que vidas fossem alcançadas para a glória de Deus.
o dom que o Pai nos prometeu. Atos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Lucas e Atos foram escritos para Teófilo, um amigo de Lucas. O nome Teófilo é uma combinação de duas palavras gregas, Theo, que significa Deus, e Filo, amor. Logo, podemos entender que Teófilo significa aquele que ama a Deus. Existia uma ordem, né, para que então eles recebessem esse dom que o Pai prometeu, ficar em Jerusalém até que recebesse o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos essa recomendação do Cristo aos discípulos, observando tanto o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, como também analisando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Então, os discípulos, eles não tinham dimensão da tarefa a ser feita. Por isso que eles precisavam ser revestidos pelo Espírito Santo, ser capacitados, direcionados pelo Espírito Santo, necessitavam do batismo com o Espírito Santo. Eles não conseguiram perceber a extensão de sua missão e também eles não sabiam quanto tempo demoraria para acontecer esse evento que o Senhor havia dito, que vocês, depois de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, meus irmãos, é um dom, é um presente de Deus. Nós vemos essa verdade embasada em Lucas 11, 13, Lucas 24, 49, Atos 1 e 4, Atos 2 e 33, Atos 2, 38 a 39. O batismo é o dom, mas quem é o batizador é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que batiza o crente. João Batista disse, olha, eu batizo vocês com água, mas após mim vem um que é poderoso, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para amar e testemunhar, também para aqueles que são de origem diferente da nossa. Os apóstolos, todos judeus, e como todo e qualquer judeu, tinha a sua visão restrita, que as promessas, que o conceito de Deus era restrito ao seu povo, aos descendentes de Abraão. No entanto, sempre foi desejo de Deus alcançar todas as famílias da terra. Quanto a isso, o próprio Deus disse a Abraão, em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, já era propósito de Deus alcançar todos os moradores da terra, todas as famílias, e que a bênção do Senhor, a salvação não seria apenas para judeus, mas seria também para os gentios. E só que os apóstolos, aqueles 12, a igreja primitiva, não tinha muita clareza, existiam muitas barreiras que precisavam ser quebradas e que ao longo da história o próprio Espírito Santo vai trabalhando, vai direcionando e fazendo-os entender que o propósito de Deus não era somente alcançar os de Jerusalém, não era também alcançar somente os da Judéia, mas era também alcançar os da Samaria, a quem eles não amavam, a quem eles não se comunicavam, e também todos os moradores da terra. O trabalho da igreja. É importante, meus irmãos, reconhecermos que o grupo de cristãos que participou de Atos 2 já estava organizado antes do derramamento do Espírito Santo. Por vezes, nós ouvimos pregações e ensinadores dizer que ali, em Atos 2, aconteceu a fundação da igreja. Contudo, quando analisamos o texto bíblico, nós entendemos que ali, antes do Pentecoste, os fiéis já estavam unidos, adorando, orando e esperando ser revestidos com o poder de Deus. Então já existia um grupo de 120 irmãos esperando a promessa, unidos, perseverando, crendo. Então ali já existia uma igreja, né? Os crentes já eram cristãos, aqueles salvos já eram igreja. Então o propósito de Pentecoste não era criar uma igreja, mas era dar a ela o poder sobrenatural
para que ela pudesse, com eficácia, cumprir a sua missão. Era capacitar aquela igreja, aqueles crentes, para o ministério do serviço, para dar testemunho aos perdidos e ajudar os crentes a partir de Jerusalém, a partir de sua cidade natal, até os confins da terra. Meus irmãos, o sétimo e último texto desta primeira lição do livro Atos dos Apóstolos, Avanços e as Conquistas da Igreja de Cristo no Poder do Espírito Santo, fala sobre passos para o Pentecoste. Então, a partir de Atos capítulo 2, nós podemos identificar três passos, três caminhos, três atitudes para os crentes que desejam ser guiados e cheios pelo Espírito Santo. Então, quais são esses três caminhos, essas três ações? Primeiramente, obediência a Deus. Obediência. Aqueles que foram cheios ali em Atos 2, eles foram obedientes ao Senhor Jesus. O Senhor disse, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam até que sejam revestidos. E ali tinha uma igreja perseverante, obediente, orando, buscando o revestimento de poder. O segundo passo é orar sem cessar. Não apenas estavam unidos, mas a igreja estava em oração. Então é importante, irmãos, é imperioso que todos aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, tenham uma vida de oração, uma vida de dependência, de comunhão com Deus. E, por último, é necessário que para receber o batismo com o Espírito Santo, para ser cheio do poder pentecostal, você, meu irmão, eu, todos nós possamos e devemos crer nas Escrituras, crer na palavra de Deus, depender da palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, é um manual de Deus para nós. Observando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, crendo nesta palavra, que é viva e que é eficaz, orando e obedecendo, com certeza teremos uma vida cheia do Espírito Santo, frutífera, transbordante, e poderemos receber e experimentar do poder pentecostal. Meus amados irmãos, assim finalizamos essa primeira lição do livro Atos dos Apóstolos, dessa disciplina tão importante para a igreja, para todos nós. Desejamos que Deus te abençoe, permaneça, persevere, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nos encontraremos em breve com a lição 2. Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Amém.